Vou citar alguns versículos bíblicos sobre a apologética para mostrar que a Bíblia ela defende a apologética e que não é uma coisa inventada no modernismo dessas épocas atuais. E que a própria Bíblia ela defende essa ideia de você utilizar também argumentos racionais para defender as afirmações cristãs e para mostrar estas racionalmente. Então, primeiro, 1 Pedro 3,15 diz assim: esse é o texto da apologética. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que é em vós. Então, ou seja, ele está dizendo, esteja preparado para responder se alguém perguntar qual é a lógica da sua fé, qual é a lógica da esperança, qual é a lógica do cristianismo, que é a esperança aqui em vós. Então você tem que estar preparado. E a apologética ela vai te preparar para responder isso racionalmente e explicar porque o cristianismo faz sentido. O segundo, mais outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Filipenses 1,17. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ele defendia o evangelho como? Ele não brigava na rua, não saía na rua brigando. Ele defendia dando explicações racionais de por que o evangelho fazia sentido e evangelizando as pessoas, mostrando que a Bíblia e que Deus ele existe. Então, Paulo ele fazia isso. Judas 1,3, olha que interessante. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas não está falando de uma batalha, uma briga física. Está dizendo que você vai utilizar argumentos e vai procurar ter meios de manter sua fé viva. E se isso derivar de afirmações racionais para ajudar você a ter uma fé e vencer essa batalha contra o ateísmo, é totalmente válido. E Atos 18,4 diz assim: e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então, o que é que o texto está dizendo aqui? Paulo ia na sinagoga, ia na igreja da época e convencia judeus e gregos. O que convencer? Convencer é você utilizar argumentos de forma racional com o intuito de fazer a pessoa acreditar naquilo que você acredita. Então você utiliza esses argumentos para isso. Além disso, Atos 26:28 diz assim: e disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir que me faça cristão. Então o que ele está dizendo? Por pouco Paulo, por argumentos racionais e pela lógica que Paulo utilizava, não tornou ele cristão. Então Paulo utilizou argumentos racionais e afirmações da fé cristã para mostrar e para tentar convencer uma pessoa de que o cristianismo é verdadeiro e faz sentido. Então olha o que esse outro texto diz. Tito 1,9: retendo a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, ou seja, você vai reter a fiel palavra e vai admoestar na sã doutrina e também vai convencer os contradizentes. Ou seja, vai utilizar argumentos racionais para levar a pessoa a deixar de ser contradizente e deixar de criticar o cristianismo e deixar de ir contra o evangelho e levar ela à verdadeira fé cristã. Colossenses 2,8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo? Ninguém vos faça presa sua. Ou seja, você precisa ter meio de não cair em filosofias e vãs sutilezas e que ninguém te convença a sair do evangelho. Você precisa estar preparado para ir contra essas ideologias e defender a sua fé. Então, olha a importância de você não ser presa. A apologética serve para você não ser presa dessas filosofias. 2 Coríntios 10:5 diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, eu vou destruir os argumentos. Como é que eu destruo os argumentos? Estando preparado com afirmações racionais da fé cristã para destruir esses argumentos contrários que se levantam contra o conhecimento de Deus, contra a Bíblia. Então é através da apologética que destruiremos esses argumentos. E aí tendo o pensamento levado cativo mais a Cristo. E Romanos 1:20 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são inesculpáveis. É que Paulo está dizendo que a natureza explicita a existência de Deus. E por último, Salmo 19:1: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos.